Você já finalizou um livro e uma semana depois você foi tentar contar a história do livro pra alguém e você simplesmente não se recordou de absolutamente nada? Tipo, nada? Eu quero te dizer que isso não é falha na sua memória, é apenas um erro que 99% das pessoas cometem e eu vou te explicar qual é esse erro no vídeo de hoje. Meu nome é Mayara, aqui no canal nós falamos sobre desenvolvimento intelectual, filosofia e como nós podemos aprender melhor e sermos mais inteligentes por meio dos livros. Então, caso você tenha interesse nesses assuntos, se inscreve no canal e ativa as notificações. O erro que você está cometendo é o seguinte: você lê, você estuda, mas você não registra da melhor forma possível. Quando você lê um livro, seu cérebro ele está recebendo informações. Mas se essas informações não forem processadas e registradas da melhor forma possível, elas simplesmente vão evaporar do nosso cérebro. A maioria das pessoas pensam que isso é um problema de memória. Entretanto, o problema é que você não criou um sistema para você reter o que você leu. Pensa comigo, quando você estuda para uma prova, você não simplesmente lê um livro, fecha, guarda e pronto. Você faz resumos, você faz anotações, você faz fichamento, você relê, porque o seu cérebro precisa de repetição e processamento para consolidar a informação. Possivelmente você está deixando de fazer isso com as suas leituras, seja as leituras por prazer, seja as leituras relacionadas ao seu trabalho, ao desenvolvimento pessoal. Você só tá lendo e esperando que magicamente as informações permaneçam na sua cabeça. E aí quando te perguntam, o que você leu? Aí você diz, eu li um livro sobre produtividade, mas eu nem lembro direito o que tinha nele. E o que acontece no longo prazo, né? Qual é a problemática que se estabelece na sua vida? Você não constrói o repertório que você deseja. E o nosso repertório intelectual, cultural, é a base de uma vida mais inteligente. Porque repertório é você ter histórias, experiências, exemplos e conceitos que você pode usar para entender melhor o mundo e tomar boas decisões na sua vida, como se fosse um grande banco de dados na sua mente. Quando você tem repertório, você consegue conectar ideias de áreas diferentes, tomar decisões melhores porque você tem mais perspectivas, conversar com pessoas inteligentes e acompanhar a conversa de fato, e resolver problemas de formas mais criativas. Mas se você tá lendo um livro e não tá ficando nada na sua mente, você não tá conseguindo criar esse banco de dados. Eu entendo que possivelmente você seja uma pessoa ocupada. Você trabalha, você tem as suas obrigações, talvez você seja uma pessoa que tem filhos, então quando você senta pra ler um livro, você não quer ficar fazendo anotações, você não quer ficar pensando de forma estratégica. Você só quer ler e relaxar um pouco. Mas é aqui que entra um segredo, entre aspas. Não é sobre estudar de forma densa, é apenas sobre registrar da forma que faça sentido para você. E é aqui que vai entrar o diário da leitura, que é a orientação principal desse vídeo. O diário de leitura ele não é um resumo chato de um livro. Não é você reescrevendo o livro inteiro. É você criando um registro pessoal do que o livro significou para você. Vou te mostrar como funciona. Então, quando você termina um capítulo ou termina um livro, você abre o seu diário de leitura e você vai escrever 3 coisinhas. Primeira, a ideia principal. Em uma ou 2 frases, qual foi a ideia mais importante desse capítulo ou desse livro? Segunda questão, como isso se conecta comigo? Ou seja, como essa ideia se relaciona com a sua vida? Com algo que você já sabe, com um problema que você já tem? E a terceira é uma ação. O que você vai fazer com essa informação? Como você irá aplicá-la na sua vida e no seu cotidiano? É isso, simples e direto. Quando você faz isso, 3 coisas acontecem. A primeira, seu cérebro ele processa a informação de um jeito mais profundo. Você não está só lendo passivamente, você está pensando ativamente sobre o que você leu. Segunda, você cria um registro que pode voltar depois de forma muito mais fácil. Daqui a 1 ano, você vai poder abrir o seu diário e lembrar exatamente o que aquele livro te ensinou, sem precisar reler tudo. Terceira, você começa a ver padrões. Você lê um livro de filosofia, depois lê um sobre psicologia e de repente você percebe, nossa, essas 2 ideias se conectam. E é aqui que o repertório realmente começa a se formar. Agora, se você quer aprender a fazer tudo que eu te ensinei aqui de forma mais estruturada e profunda, eu criei um material chamado Guia das Leituras Inteligentes. Nele eu não ensino só como você pode ler de uma forma eficaz, mas também técnicas para procurar e registrar o que é mais importante dentro da narrativa,
como memorizar melhor e como extrair o máximo de cada página. Se você quiser ter acesso ao guia, o link tá na descrição. Agora vamos para um exemplo concreto do que eu te ensinei anteriormente. Imagine que você tá lendo o livro O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Um livro sobre como encontrar significado mesmo em situações extremas. Você termina um capítulo onde ele fala sobre como, mesmo em um campo de concentração, as pessoas tinham um propósito, um sentido para suas vidas. E foram essas pessoas que conseguiram lidar melhor com o sofrimento, por mais que ele fosse extremo. Aí você abre o seu diário de leitura e vai escrever o seguinte: a ideia principal. O sentido que damos à nossa vida é mais importante que as circunstâncias que enfrentamos. Quem tem um porquê consegue lidar com qualquer como. A segunda pergunta: como isso se conecta comigo? Você pode colocar assim, apenas um exemplo. Eu tenho passado por um momento difícil no trabalho, mas quando leio isso, percebo que talvez eu não esteja focando no que realmente importa. Qual é o meu propósito? Por que eu realmente estou fazendo isso? A terceira pergunta, lembra? É uma ação. Então, o exemplo que eu coloquei aqui é o seguinte: essa semana vou passar 30 minutos escrevendo sobre qual é meu propósito real. Não o que a sociedade espera, o que a minha família espera, mas o que eu realmente quero. Pronto, você não leu apenas um livro, você processou as ideias, você conseguiu conectar com a sua vida. E você, no fim das contas, criou uma ação. Vamos supor que semana que vem você queira entrar em contato novamente com essa ideia. Então você não vai precisar reler o livro, você vai pegar o seu diário de leitura e ler ali aquela uma página e meia no máximo. É isso que é construir repertório. Isso é ler de um jeito que realmente altera o nível da sua inteligência. Então, resumindo, o erro que te impede de construir repertório intelectual é não registrar de forma estratégica o que você lê. E a solução é criar um diário de leitura simples, porém eficaz. Você não precisa de um sistema super complexo, você não precisa pagar por um aplicativo. Você pode fazer isso numa página do Word, no Google Docs, num caderno simples. O importante é que você esteja processando e registrando tudo. E claro, se você quiser saber sobre isso de forma muito mais aprofundada, como eu disse, o guia Leituras Inteligentes está na descrição. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!